Bom dia a todos, querido. Pastor Marcelo Ximenes, eu queria trazer aqui uma palavra que está em 2 Reis, no capítulo 18, sobre o rei Ezequias, para a gente meditar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Ele prepare o seu coração, sua mente, para que essa palavra venha trazer mudança, para que essa palavra venha tocar a sua vida. A palavra diz no capítulo 18 que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Então, um rei de 25 anos reinou 29 anos. Quando ele começou a reinar em Israel, o rei Oséias já tinha 3 anos que reinava. Por que tinha outro rei? Porque naquele tempo o país de Israel era dividido, as 12 tribos se dividiram. 2 tribos, ficou a tribo do sul, que foi Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos ficaram as tribos do norte, em que ficou se chamando Israel mesmo, e como capital Samaria. Então ficou dividido com 2 reis, 2 tribos de um lado e 8 do outro. E nessa questão, Ezequias, a palavra diz que foi um rei que fez tudo que era reto perante o Senhor, querido. Isso é lindo. Fez o que era reto, como seu pai Davi. Querido, mas o pai dele não era Davi. O pai era Acás, que fez tudo errado segundo o Senhor. Tudo errado perante o Senhor. Colocou deuses pagãos dentro da casa do Senhor, colocou altares pagãos, fez tudo errado, se aliançou totalmente com a Síria. Amém? E o que acontece? Querido, uma paternidade que negocia com o inimigo, uma paternidade que faz tudo que é errado diante de Deus, não deixa uma marca, não deixa um legado. Então Deus, ele colocou como pai de Ezequias aquele que deixou o legado para ele, da sua genealogia, que foi Davi. Amém? Então Deus, quando o pai não deixa um legado, quando o pai não cumpre aquilo que Deus deixou para ele fazer na paternidade espiritual, Deus coloca alguém para fazer essa paternidade, para exercer essa paternidade espiritual. Então, segundo seu pai, Davi era um homem que tinha um coração segundo o Senhor. Outra coisa interessante, querido, que diz aqui que ele, no 4, diz que ele removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neustã. Olha, quando Ezequias assumiu, existia lá, querido, um poste ídolo que tinha uma serpente de bronze ali pendurada, que no tempo de Moisés Deus mandou fazer, porque existia uma praga de cobras e tudo, de serpentes, e quem olhasse para aquele poste ídolo que Moisés fez ia sarar. Quem olhasse e mirasse, aquele poste ídolo estava simbolizando aquilo da cruz de Jesus. Mas o que acontece? As pessoas, elas gostam muito de adorar e empoderar objetos, lugares. Queridos, eles começaram a adorar, porque quando as pessoas obedeceram, olhando para aquilo que Deus tinha mandado, porque eles obedeceram, veio a cura. Então não era porque existia poder naquela serpente, mas existia poder em obedecer. Existia poder em ser obediente. Então nós gostamos, o homem gosta de amuletos, o homem gosta de ter algo que ele vê, que ele toca. Então, no tempo de Ezequias, eles estavam adorando aquele poste ídolo. Então Ezequias, ele removeu os altos, ele fez em pedaço aquela serpente de bronze. Amém? E vai fazer, querido, as coisas, o poder de Deus manifestar é a minha e a sua vida. Amém? Não são amuletos, não são coisas. Querido, mas esse rei Ezequias, segundo Crônicas 29, 1, 2, se você for em 2 Crônicas 29, 1, 2, você vai ver tudo de bom que esse rei Ezequias fez. 2 Crônicas 29, só para a gente dar uma pincelada aqui, diz que no 29, 3, que ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ele abriu, então as portas estavam fechadas, querido, e a casa do Senhor estava quebrada. Ele abriu. Ele trouxe sacerdotes e levitas, no 4 diz. Amém? No 5, ele
lhe disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundície, porque os vossos pais prevaricaram contra Deus. Então ele reconheceu que os pais, muitos reis antes dele fizeram coisas erradas, ele reconheceu, ele se colocou diante de Deus, e agora era um novo tempo. Ele queria que os levitas se santificassem e queria que fosse removido, querido, toda a imundície do templo. E é assim que nós temos que fazer, querido. Nós precisamos arrancar a imundície do templo. Você é templo do Senhor, o seu coração é templo do Espírito Santo. Arranque toda a imundície, se coloque diante do Deus reconhecendo o que está imundo, o que está precisando ser arrancado. Converse com o seu pastor, converse com alguém, que o Senhor arranque aquela imundícia, amém? Abra as portas da casa do Senhor do seu coração, abra as portas e faça os reparos necessários, faça como Ezequias, amém? É tempo, querido, de se santificar, é tempo da gente se esforçar para isso acontecer. Glória a Deus. Outro ponto que eu acho interessante, querido, é que diz aqui no 9, no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Síria, contra Samaria e a cercou. Então o primeiro reino que foi tomado foi o reino do norte, que a capital era Samaria. Por que foi tomado? No verso 12 diz: porquanto não obedeceram à voz do Senhor, por causa da desobediência, porque não fizeram como Moisés falou, por causa da desobediência. Então o exército da Síria foi lá e tomou, cercou por um tempo, e depois tomou aquela cidade e levou as pessoas cativas. E agora ele vinha de encontro a Ezequias, o rei de Judá. Por quê? Porque Ezequias, como seu pai, ele também pagava imposto para a Síria. Mas depois que ele começou a reinar, diz no verso 18:6, porque se apegou ao Senhor, não deixou de seguir e guardou os mandamentos que ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde se saía, lograva isso. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Amém? Tem hora que nós temos que se rebelar contra o rei da Síria, contra os reis que estão querendo dominar o nosso coração, a nossa vida. Tem horas que a gente tem que se rebelar. Esse espírito de vício não vai mais me dominar, esse espírito de ira não vai mais me dominar, esse espírito de prostituição. Tem horas que a gente tem que quebrar, querido, esse legado que às vezes vem dos nossos pais, dos nossos avós, que existe um conchave que a gente faz, a gente repete e a gente acaba negociando, querido. Então foi assim que Ezequias fez, e o rei da Síria não gostou. Já tinha conquistado a Samaria, capital de Israel, agora vinha contra Judá, contra Jerusalém. Amém? E quando ele veio, aí, querido, rei voltou para trás, como se diz, voltou para trás. Diz no verso 14: então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laques, dizendo: errei, retire-te de mim. Então o rei da Síria disse: não, eu errei, vou pagar imposto de novo, vamos negociar, você não vem aqui, eu dou o imposto. Ele juntou muito dinheiro, prata e ouro que tinha na casa do Senhor, arrancou os umbrais das portas lá de ouro e deu tudo para o rei da Assíria, achando que ele ia ficar satisfeito. Querido, não adianta você dar nada da sua casa para o inimigo, que ele não vai querer só aquilo, ele vai querer mais e mais, ele vai querer toda a sua vida, ele vai querer lhe tirar da presença do Senhor. Não negocie com o inimigo. Não negocie, não deixe, querido, que o inimigo faça com que você negocie os princípios, que ele entre numa parte da sua casa, da sua vida. Amém? Assim ele temeu. Todo mundo faz, todo mundo negocia, então eu vou negociar também. E ele negociou, e ele se esqueceu, querido, que ele tinha um Deus poderoso para livrar ele de tudo. Ele tinha um Deus poderoso que podia livrar ele do rei da Síria. Amém? Então o rei da Síria mandou, no verso 17 diz que ele mandou Rabsares e Rabsaque com um grande exército ao rei Ezequias. E aí eles chegaram lá, querido, e foram, o rei Ezequias mandou Eliaquim, Sebna e Joás, mandou alguns representantes, um mordomo, um escrivão, e mandou um cronista para conversar com o rei, para conversar com esses generais lá do rei da Síria. E Rabsaque começou dizendo: quem vocês confiam? No 19, no 21 diz: vocês confiam no Egito, vocês confiam no mundo?
No 22 diz: e essa confiança no Senhor vem de onde? Então eles começaram a colocar em xeque da identidade daqueles homens, se eles sabiam quem eles eram, se eles sabiam quem era o protetor da casa deles, querendo colocar em xeque. Não deixe o inimigo colocar a sua identidade em xeque. Saiba que você tem um Deus que lhe protege, que lhe guarda. Que confiança é essa que você tem em Deus, que você vai passar por esse problema, vai estar mais forte? Minha confiança é no Senhor. Minha confiança é no Deus que criou os céus e a terra. Minha confiança é nele. Então o inimigo começou a querer colocar em dúvida a confiança. Amém? Então, depois que ele trouxe medo, depois que eles trouxeram medo, não só aqueles enviados do rei, mas a todo o povo. Tanto que os servos do rei disseram: rapaz, fala aí só em aramaico, não fala em judaico não, porque senão todo mundo vai ficar sabendo o que você falou. Eles disseram: não, nós viemos para afrontar não só vocês, mas todo o povo de Deus. Nós viemos aqui para falar afrontas, segundo o rei da Síria, para todos. Nós viemos aqui para murchar o coração de vocês. Olha, querido, não deixe o inimigo murchar seu coração. Podemos estar passando por fase difícil, por momento difícil, mas nós temos a vitória. O Senhor é conosco. O nosso Deus é poderoso para nos salvar e nos livrar, querido. No 28 diz: então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico. Aí que ele disse: ouvi as palavras do sumo rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Aí ele começou a dizer para não dar ouvido a Ezequias, não dar ouvido a Deus. A Bíblia diz: ouça, os seus profetas e prosperarei. Então nós temos que ouvir os nossos pastores, os nossos profetas, para que a gente venha prosperar, para que a gente venha se fortalecer nas batalhas do Senhor. Então o inimigo está dizendo: não ouça os seus profetas, não ouça o seu rei, não ouça o seu Deus, ele não tem poder para livrar. Como as outras nações que nós conquistamos não tiveram, vocês também não vão ter como se livrar. Então os emissários do rei se calaram, não responderam nada e foram falar para o rei. E no verso 19 diz que, tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Era um homem de Deus, querido. Ele rasgou suas vestes, aquilo ali entrou como uma espada no coração dele, e ele cobriu-se de pano de saco e foi para a casa do Senhor. Quando vier a aflição sobre a sua vida, querido, coloque pano de saco. Coloque, querido, se humilhe diante do Senhor, se humilhe, procure a casa do Senhor, procure entrar na presença de Deus, amém? E ele enviou os seus emissários para falar com o homem de Deus, com o profeta Isaías, querido, amém? Aí quando eles vão lá falar, Isaías, filho de Amós, no 19:3 diz: os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los. Realmente, nós estamos em dias de angústia, disciplina e de opróbrio. Angústia, querido, porque a gente fica ansioso, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas acalma o teu coração, amém? Acalma o teu coração, querido. Deus está no controle. De disciplina, porque Deus está corrigindo muitos, corrigindo pessoas que não fizeram, não guardaram a economia todo mês, gastaram tudo que ganhava. Deus está disciplinando, querido, pessoas que não conseguem, que gasta tudo, gasta até mais, fica devendo. Pastor, você está incluído? Querido, eu estou incluído, que muitas vezes a gente não faz a nossa reserva para estar guardado. Lá a gente investe muito e não guarda, como os judeus guardam 50% do que eles ganham para poder reinvestir, para poder ter a sua aposentadoria. Os americanos guardam 30% e a gente gasta tudo que ganha. Mas pastor, a gente já ganha tão pouco. Ganha pouco, mas você tem que guardar um pouco, querido. Isso é um dos segredos dos judeus. É um povo próspero. Onde vai, esse povo é próspero. Então é dia de opróbrio para muitos. Muitos estão envergonhados. Muitos estão envergonhados, querido, porque essa situação acontecendo. E agora o que é que eu faço? Não temos recurso. E agora como é que vai ser? Como é que vai ser? Mas isso tudo, querido, é Deus trabalhando. Essa angústia, essa disciplina e esse opróbrio, Deus está trabalhando. Aguente. O menino vai nascer. Aguente que o menino vai nascer. Vai chegar lá, querido. Amém?
E o profeta tem a resposta, né? No verso 6, aí ele disse: dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temais por causa das palavras que ouviste, com os quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. E veio a palavra do profeta, querido. O profeta ouviu a voz de Deus, já sabia que eles vinham, e diz: não se abale, não tenha medo. Amém? Não temas por causa das palavras que ouviste, da situação que está acontecendo. O inimigo ele vem para causar medo e terror. O Senhor é contra ele. O Senhor vai colocar um espírito contra ele e o Senhor vai, querido, fazer com que o inimigo seja aniquilado e destruído. Amém? Confie no Senhor. Então, depois aqui o que se passa do 8 ao 13 é que o rei manda uma carta por escrito. O rei mesmo mandou uma carta falando as mesmas coisas que os seus servos mandaram. E o rei Ezequias ele ora. Do verso 14 ao 19 é a oração de Ezequias. É a oração que nós temos que orar, querido, quando somos afrontados, quando o nosso Deus é afrontado. Ele diz no 14: tendo Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, leu-a, então subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. Estenda, querido, a carta do inimigo perante o Senhor. Senhor, não é contra mim, Senhor, é contra ti. Senhor, não é contra nós, é contra ti, Jesus. Coloque, querido, as acusações do inimigo, querido. Amém? Mostre para o Senhor. Coloque as acusações perante o Senhor. Depois ele orou, no 15 diz: perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Ezequias sabia quem era Deus, sabia dos atributos de Deus, sabia o que Deus tinha criado. Inclina no 16 o Senhor o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Senhor, ouve, Senhor, me dá uma resposta, querido. Ele sabia que ele tinha que clamar. E no 19 ele diz: agora pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reinos saibam que só tu és o Senhor. Nos livra para que teu nome seja glorificado. Amém? Querido, e o profeta Ezequias tem outra resposta de Deus. No 21 diz assim: e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele, do rei lá, do rei da Síria. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti, a quem afrontaste e de quem blasfemaste, e contra quem alçaste voz arrogante, erguendo os olhos contra o santo de Israel. O inimigo veio todo arrogante, querido, achando que ele estava fazendo aquilo ali pelas forças deles, achando que ele podia fazer o que queria. E depois, se você ver aqui, vai ter a história do rei da Síria. O que o rei da Síria falou? No 23, por meio dos teus mensageiros afrontaste ao Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros. Aí você vai ver o rei da Síria se achando que tudo que ele conquistou foi ele, que quem pisou foi ele. Na verdade foi Deus que permitiu que ele conquistasse. Mesmo ele sendo o inimigo do povo de Deus, mesmo ele sendo o inimigo, mas foi Deus que permitiu para castigar o povo. Mas quando ele se elevou, da mesma forma que quando Nabucodonosor se elevou, querido, Deus colocou um espírito e ele ficou comendo grama por um bom tempo. Deus disse: se tu se elevou aí, tu tá se achando muita coisa, mas tudo que aconteceu, eu que tinha planejado. Tudo está no controle de Deus, querido. Se você for aqui no 25, na metade, e eu quis que tu reduzisse a montanhas de ruínas as cidades fortificadas. Quem disse isso foi o Senhor. No 26, ele diz: por isso seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tudo é com a permissão do Senhor. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando poderosamente. Agora Deus disse para o inimigo no 28: por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até o meu ouvido, eis que porei um anzol no teu nariz e um frio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Nosso Deus, ele faz o inimigo voltar pelo caminho que veio, querido. Mesmo jeito que chegou, ele vai mandar de volta. Então não temas. Ele põe um anzol no nariz do inimigo e um freio na boca. Todas as palavras que ele falou, querido, ele não vai mais falar, amém? Porque você tem uma identidade.
Você sabe quem você é, você sabe o Deus que você serve. Ele vai voltar pelo caminho de onde veio. E no 29 diz: eu vou dar um sinal para ajudar. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. Querido, o profeta estava dizendo que depois daquilo ia vir gradualmente um tempo de fartura. Não ia ser de um dia para o outro. Não ia ser de um dia para o outro, mas ia vir um tempo de fartura. E isso será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, o que ainda tinha. E no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro, semeai, colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos, querido. Vai ter dificuldade, vai ter problemas, vai. Mas tudo isso que Deus está atrapalhando, vai ter um tempo de bonança. Vai ter um tempo, querido, de muita bonança. Amém? Aguarde. Aguarde que a abundância do Senhor vai vir. Vai passar uns tempos. Vai passar um tempo que a gente vai viver do que sobrou. Vai ter outro tempo. Mas vai vir o tempo da bonança. Creia na palavra do Senhor. Ele diz: o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Dos que sobrarem firmes com o Senhor, querido, eles vão lançar raízes, firmamentos para baixo e vão dar frutos para cima, porque Deus trabalhou na vida deles durante esse problema, durante essa dificuldade que nós estamos enfrentando. Quando passar, Deus vai fazer com que as raízes deles se aprofundem e eles vão dar fruto. É você esse que vai dar fruto, é você que vai restar, é você que vai ficar firme com o Senhor, querido, que vai estender as raízes muito profundamente e vai dar frutos aparentes a muitas pessoas. Aleluia. Porque de Jerusalém sairá o restante, no 31, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. 32. Pelo que assim diz o Senhor acerca da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Deus está dizendo que se você ficar firme com ele, confiando nele, ele vai guardar o teu coração. O rei da Síria não vai entrar, nenhuma flecha vai entrar nele. Você vai ser guardado por ele. Flecha alguma não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueira contra ela. O inimigo não vai ter como se esconder no seu coração, querido. Isso é o que o Senhor está dizendo. Pelo caminho por onde vier, por este voltará, mas nesta cidade não entrará. E esta cidade é você, esta cidade é o seu coração. Porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Só para terminar, você vê aqui como foi a morte do rei da Síria. Diz: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando eles a adorar a casa de Nimrod, seu deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Querido, os próprios filhos mataram Senaqueribe, amém? Os próprios filhos mataram o rei da Síria. E filho de cobra é cobra, né, querido? Então é isso que a gente entende, que Deus é poderoso. Deus mandou o anjo do Senhor que feriu 185.000. E quando se levantaram os que restaram, cheio de cadáver. Deus é poderoso, querido. É Deus que age até na morte, é Deus que age até nas pestes. Amém? É Deus que age, querido. É Deus que age. E Senaqueribe, o rei da Síria, foi destruído. Então o inimigo, ele vai ser destruído na minha e na sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra venha falar conosco, Pai, com o ministério herdeiro do Eterno. Guarda, Senhor, o coração do teu filho, que a gente não negocie com o inimigo, que a gente possa andar reto perante o Senhor, Pai, segundo o nosso pai Davi, segundo os nossos pastores, segundo os nossos líderes. Nos guarda de negociar com o inimigo, Jesus. Nos guarda a nossa identidade para nós sabermos quem nós somos, teus filhos amados, que a gente não aceite, Pai, nenhuma afronta do inimigo contra a nossa identidade, Deus, e que a gente saiba que tudo que acontece está no teu controle, é com a tua
permissão, Senhor, e Tu colocarás os nossos inimigos, Senhor, para voltar pelo caminho de onde vieram, se nós confiarmos em Ti. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Obrigado, Pai.